9h15, a gente volta aqui com o TV Mar News, gente. Olha, tem uma obra que está acontecendo ali na Ponta Verde que fez o trânsito mudar ali na região. Viderlan Araújo esteve lá e traz pra gente esses detalhes. Amigos da TV Mar Canal 525, nós estamos no bairro Ponta Verde, já que a BRK vem realizando desde a última sexta-feira esses trabalhos emergenciais para recuperação na rede de esgotamento. Segundo informações, essa situação pode ser, inclusive, considerada esse trabalho de recuperação da rede de esgoto de 800 milímetros entre esse trecho na rua Gualberto Pereira do Carmo, aqui na Ponta Verde, um local de alto fluxo de veículos e que tem como essa obra que está sendo desenvolvida o caráter emergencial para recuperar um problema na rede de esgoto. Essa situação, equipes estão sendo mobilizadas aqui após a constatação de um rompimento da tubulação que tem 800 milímetros de diâmetro e está situada a uma profundidade de 5,5 metros aproximadamente. Para a execução dos trabalhos realizados nas imediações do imóvel de 127, foi necessária a interdição total de um trecho da via. Dessa forma, os condutores deverão contornar o trecho em obras pelas ruas Dr. Antônio Cansanção, Gaspar Ferrari e Professor Vidal Barbosa para permanecer na Avenida João Galberto Pereira do Carmo. A previsão é que todas as etapas do serviço sejam concluídas até o dia 3 de abril, quando o trecho será liberado para o tráfego de veículos. Fica aqui nas proximidades da Praça Lions e, naturalmente, em determinados horários do dia, existe um fluxo de veículos, porque nesse trecho acaba se transformando também em um ponto de retenção. E aí, é claro que as alternativas que estão sendo encontradas pelos condutores é pegar a rua Senador Firmino de Vasconcelos para poder fazer desse trecho um meio alternativo e conseguir fluir o fluxo aqui na região diante dessa interdição nesse trecho por obras emergenciais da BRK, no sistema de esgotamento sanitário, que acaba sendo importante também na região para poder manter a saúde da população. Eu estou ao lado do Francisco Nogueira, pelas ruas da capital alagoana. Vamos acompanhar. Até o dia 3 de abril é a previsão do encerramento dessas obras, para ver se realmente serão cumpridas pela BRK e se o fluxo de veículos aqui na região será retomado à sua normalidade diante de uma situação que tem tirado, querendo ou não, um pouco do sossego dos moradores e dos comerciantes da região. Com imagens de Chico Nogueira, eu volto com você nos estúdios para a TV Mar Canal 525 na NET Claro. Fica aí então, gente, a informação para vocês, caso vocês precisem transitar por aí, já vai pegando outra via, porque o trânsito por lá está interditado, tá bom? Olha, hoje é terça-feira, é dia do nosso quadro Penal News e a gente já recebe aqui no estúdio Bruno Calado, sempre trazendo temas atualíssimos para a gente. Bruno, obrigada por ter vindo mais uma vez, bom dia para você. Hoje a gente fala sobre menores infratores, as consequências penais e a gente já fazendo uma análise também, né, daquela chacina de Patos lá da Paraíba, muito falada, que aconteceu há 2 semanas, aproximadamente. Exatamente, não é isso? aproximadamente. A gente conversa sobre isso agora, né? Um tema que tem chocado o país inteiro. Um filho que matou o irmão, a mãe e por pouco não mata o próprio pai, né? Conta pra gente, Bruno, quando um crime é cometido por um menor infrator, o que acontece com ele? Orlane, muito bom dia para você, muito bom dia para todos os telespectadores da TV Mar. Um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Mais uma terça de Penal News, o que me deixa muito feliz em sanar certas dúvidas e trazer temas atuais para todos os telespectadores dessa TV Mar, que é tão amada e preocupada com toda a informação. Então, trazemos hoje esse tema de menores infratores, né, e fazendo uma ligação, uma concatenação a essa chacina que houve em Patos, na Paraíba. Vejamos, Paulane, menores infratores, não menores criminosos. A nomenclatura já traz essa diferença. Um menor, ele não é um criminoso, um menor, ele é um menor infrator, né? Então, o menor é tratado no nosso Código Penal brasileiro como um inimputável, ou seja, aquela pessoa que não é passível de ser imputada uma culpa, uma pena, um crime, certo? Então, o Código Penal brasileiro, ele traz essa diferenciação, alegando que o menor de 18 anos não tem a capacidade de discernimento, de compreensão sobre um crime, o que eu discordo plenamente, Polani. Como é que um menor de 18 anos ele pode votar, né? Nós, a partir dos 16 anos de idade, estamos aptos a escolher quem será o responsável pelo Legislativo, pelo Executivo, pelo Judiciário. Ou seja, nós com 16 anos estamos aptos
a eleger aquele que irá criar leis a qual deveremos obedecer, né? Mas não estamos aptos a ter discernimento suficiente para saber o que é certo ou errado no mundo criminal, no mundo criminoso. Então eu discordo plenamente dessa concepção, sou um defensor da redução da maioridade penal, certo? Mesmo que a passos lentos, primeiramente para 16 anos, com penas mais incisivas, até porque há um aproveitamento muito grande, Paulane, dos maiores em relação aos menores, né? Essa prostituição de menores para o âmbito criminal, né? Sabendo que não vai ser punido, não vai ser preso, eles usam menores para roubar, para furtar, né? Para matar. Então, eu sou totalmente a favor dessa redução da maioridade penal. Mas, voltando, como é que se procede essa punição? Então, o menor infrator, né, ele não é nem preso, ele é apreendido. Muitos, inclusive, narram notícias dessa maneira equivocada, né? O menor foi preso na manhã desta quarta-feira, na manhã desta quinta-feira. O que está errado é esse posicionamento. O menor ele é apreendido, né? Ele é levado a ambientes distintos de quando um adulto comete um crime. Então, para o sistema penal brasileiro, o menor ele é inimputável. Ele não responde da mesma forma que um adulto responde quando do cometimento de um crime. Um caso como esse lá de Patos, Bruno, um adolescente de 13 anos de idade que matou a mãe, matou o irmão e tentou matar também o pai, porque estava chateado porque a mãe teria recolhido o seu celular, teria proibido ele de ter acesso a meios eletrônicos por conta do seu mau desempenho na escola. Isso é levado em consideração um motivo torpe, um motivo fútil, pelo qual ele tentou matar toda a família e por pouco o pai conseguiu sair vivo. Isso é levado em consideração? Essa pessoa é condenada? Como que acontece? O que é que acontece com ela? Veja bem, Paulane, se estivéssemos falando de um adulto cometendo um crime dessa natureza, estaria tipificado o crime de homicídio qualificado, né? Várias qualificadoras numa situação como essa, né? Foi um crime bárbaro, um adolescente de 13 anos, se não me engano, matou o seu irmãozinho de 7 anos, a sua mãe que estava deitada, acamada, com dores no dente. O pai havia saído para comprar medicamento para a mãe e quando retornou já viu o filho em execução, né, praticando esses atos criminosos. E aí o filho atirou contra o pai, foi quando o irmão menor ainda abraçou o pai na tentativa de defendê-lo, mas foi assassinado e tiros ainda alvejaram o pai desse adolescente e desse menor infrator. E o deixou paraplégico. Ele ainda se encontra internado com projéteis alojados na região da coluna, que o deixará sem movimentação das pernas, né? Essa situação toda, o menor de 18 anos, ele tem 13 anos de idade, então ele será submetido a punições diferenciadas. Imediatamente, se estivéssemos tratando de um adulto, ele teria prisão em flagrante decretada, depois, muito provavelmente, convertida numa prisão preventiva e responderia a esse processo preso, recluso, né, com a privação da liberdade, face à gravidade, à tamanha crueldade desse crime. Este adolescente de 13 anos, dentre as diversas modalidades de punição, estão, Paulane, tão somente a advertência é quando ele é chamado a atenção pelo juiz na frente dos responsáveis, ou então a obrigação de reparar o dano quando se trata de um crime contra o patrimônio, por exemplo, ou então a liberdade assistida, quando esse adolescente permanecerá em liberdade total, mas com um acompanhamento psicológico, um acompanhamento médico, etc. Temos também a reclusão, né, o regime semiaberto, onde esse adolescente é submetido a pernoitar em casa para pernoitar o adolescente, casas apropriadas nesse sentido. E temos a punição mais gravosa, mas que mesmo assim é muito ínfima, que é a privação da liberdade. Mas essa privação da liberdade não se dá da maneira comum como é dada aos adultos. A privação da liberdade, no caso de um menor infrator, ele ficará recluso, com a privação da liberdade em casa apropriada, casa de menores, né, uma penitenciária para menores, por um período máximo de 3 anos. E aí, semestralmente, de 6 em 6 meses, esse adolescente ele é submetido a exames psicológicos, a análises psicológicas para saber se ele está apto a retornar à sociedade. Mas isso aí é um absurdo, porque, por exemplo, num crime como esse,
onde esse adolescente assassinou a sua mãe, o seu irmão e tentou assassinar seu pai, pode ser que ele fique com a liberdade privada tão somente por 6 meses, uma internação compulsória em uma casa de menores. Então, a punição para menores infratores funciona mais ou menos dessa maneira. O que é que você acha que vai acontecer com esse adolescente, em específico lá de Patos? Eu estava analisando algumas matérias a respeito. Um advogado da família está defendendo esse menor infrator, né, e já está deixando elucidar, né, o arrependimento desse menor infrator, a vontade de ver o pai, né, muito desmoronado sentimentalmente falando. Então, o que é que vai acontecer numa situação como essa? Ele se encontra internado, ele se encontra privado de sua liberdade, né? E aí tem um prazo máximo de 3 anos, onde, como eu disse, de 6 em 6 meses será analisado. E aí, muito provavelmente, o advogado brigará para que tão logo ele seja liberado e a sua liberdade completa seja reestabelecida e ele passe por acompanhamentos psicológicos, né, psiquiátricos, etc., como julgarem conveniente. Mas a culpa foi assumida, ele confessou o crime. Ele chegou, Polani, a narrar uma situação de assalto. Isso. Um assalto, forjar um assalto para camuflar, obscurecer aquela cena criminosa. E aí depois, com pressão da polícia, a polícia chegou lá, detectou a arma, munições deflagradas em locais estranhos a um assalto, né? A cena que não condizia a uma condição de assalto, de roubo, né, à residência, mas sim a uma execução. E aí esse menor infrator acabou confessando toda essa barbárie. Pois é, Bruno, eu acho que para além também dessa discussão de menor infrator, de crimes cometidos por menores também, eu acho que é importante também a gente levar em consideração a questão do armamento, né? A arma estava ali na residência ao alcance de um menor, né? Ao alcance de um menor. Eu acho importante também que a gente comece a levantar essas questões também, né? Até onde o armamento da população é seguro ou não? Como que a gente deve conduzir a situação diante de uma situação como essa? É verdade. Nesse caso em específico, o pai desse adolescente é um sargento reformado, né? Então, naturalmente, uma arma, ele nasceu, cresceu vendo arma dentro de casa. Se trata de um sargento reformado da polícia, né? E, naturalmente, via o pai chegando com a arma acoplada em seu fardamento, via o pai armazenando uma arma, mas, evidentemente, é necessário que quem possui arma dentro de casa, armazene-a em local seguro, em local, né? Principalmente quando se trata de adolescentes, de crianças. Hoje em dia vivemos em um mundo cinza, acinzentado, né? Onde crianças estão com fortes tendências à depressão, né? Vivendo em um mundo tecnológico diferente da realidade pretérita, né? Onde é um mundo voltado a vícios de celulares, tablets, computadores. E aí, nesse caso em específico, né? Jogos que prendem também muito, né? Deixam de ganhar um presente em concreto no dia do aniversário para pedir que o pai compre um boneco num jogo. Então, isso aí acontece em várias famílias. E aí, os pais, em seu papel natural de paternidade, em seus papéis naturais de paternidade, chamaram a atenção dessa criança para que ele parasse mais com esses jogos, né? Tomaram o celular dessa criança por estar usando em demasia, voltasse a estudar para que voltasse a ter notas boas. E aí, esse menor infrator, em resposta a todo esse chamamento, a toda essa vocação de pai, acabou executando a mãe, o irmão e tentando executar o seu pai também. Eu acho um absurdo, mas fica aí o aviso, claro, Polani, que quem tem a arma em casa, condicione-a em local seguro, né, em local de difícil alcance ou de impossível alcance de crianças. E até por uma curiosidade, uma criança Exatamente. Pode pegar uma arma daquela que esteja municiada, né, que esteja quente, como nós chamamos, e aí dispare acidentalmente contra alguém ou contra si própria. Né? Então, condicione essa arma num local seguro. Quem tem a posse de arma de fogo, é recomendado que essa arma seja alocada em um cofre, certo? Dentro de casa, para que justamente acidentes como esses não aconteçam. Muito bem, Bruno, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. Semana que vem a gente volta com temas quentes também aqui na nossa programação, não é isso? Com certeza, Polani, se Deus quiser. Foi um prazer estar aqui com todos vocês. Até a próxima terça. Até a próxima. E a gente volta agora ao vivo com o Viderlan Araújo aqui na nossa programação, que traz informações a respeito do recadastramento estudantil. Pois é, segue até quinta-feira. Se você ainda não fez,
Corre lá, não é isso, Viderlan? É isso mesmo, Porlane Santos. Estamos de volta aqui direto da sede do Vamos Mobilidade para poder trazer informações sobre esse encerramento do prazo para que o consumidor, para que os passageiros, os usuários de transporte coletivo e principalmente os estudantes, eles não venham correr o risco de pagar multa. O prazo é até a próxima quinta-feira. Foi um chamamento que o Vamos Mobilidade fez desde antes do Carnaval e que agora estamos falando já de um fim desse prazo para que o usuário não venha correr o risco de pagar multa. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com Ramon Moura, gerente comercial do Vamos Mobilidade. Ramon, muito obrigado por estar aqui conosco. Vamos falar um pouquinho desse encerramento do prazo, né? Quinta-feira, dia 31, esse prazo não será prorrogado para que o usuário não corra o risco de pagar multa daqui para frente após esse prazo, não é isso? Bom dia. Bom dia, é isso mesmo. O prazo para que os estudantes façam o procedimento do cadastro ou recadastro é até o dia 31 de março, ou seja, quinta-feira, para não ter a incidência da multa. A partir dessa data, a partir do dia 1º de abril, sexta-feira, será cobrada uma multa de R$ 7,00 por mês, mais a taxa do cadastro, que é R$ 14,00. Se o estudante que não tem o cartão Vamos Estudantil, que é esse estudante do cadastro, ele vai pagar a taxa de 14 mais a multa de R$ 7,00 a partir do dia 1º. Agora, aquele estudante que já fez o recadastro 2021, já está com seu passe livre ativo desde o ano passado, ele vai fazer esse procedimento do recadastro pagando a taxa de R$ 7,00 mais o valor da multa de R$ 7,00. Certo. Agora, Ramon, a estimativa do Vamos Mobilidade é que aproximadamente 50 mil usuários realizem esse tipo de procedimento para não pagar multa. Até o início da semana, pelo que nós recebemos, um pouco mais de 14 mil já havia realizado esse processo. É possível pensar em atingir essa meta até a próxima quinta-feira, entendendo que, pelo próprio comportamento natural do brasileiro, todos deixam para a última hora, ou seja, na próxima quinta-feira, o fluxo de pessoas aqui na sede do Vamos Mobilidade pode ficar ainda maior? O fluxo vem aumentando, nós já estamos com 24.500 atendimentos aos estudantes. Acho bem improvável, pela média de atendimentos que nós estamos fazendo, em torno de 1.500 atendimentos por dia, atingir essa meta até quinta-feira. Mas o processo de cadastro e recadastro, é importante enfatizar que ele vai ser o ano todo. Então, aquele estudante, infelizmente, que perder esse prazo, ele vai pagar essa multa, né, de R$ 7,00. E acreditamos, pelo perfil que nós fizemos um estudo antes da pandemia, da média de atendimento que tinha, que nós iremos atingir até o final do ano 50 mil estudantes com esses benefícios que é de suma importância, porque é através do cadastro e recadastro que o estudante tem direito ao passe livre estudantil, são 44 passagens gratuitas por mês, mais 36 passagens pagando a meia. Sim, é muito importante essa iniciativa. Ramon, falando um pouquinho também dos horários de funcionamento e qual a documentação necessária para que o usuário possa atender esses pré-requisitos até a próxima quinta-feira e evitar essa possibilidade do pagamento de multa daqui para frente nesse recadastramento. Os documentos necessários são xerox e a cópia. É o formulário estudantil. Esse formulário deve ser impresso em nosso site www.vamomobilidade.com.br. Este formulário deve estar devidamente carimbado e assinado pelo representante legal da instituição de ensino, o comprovante de residência atualizado do município de Maceió, do ano vigente, e um documento original com foto, por exemplo, pode ser RG ou CNH. Para aqueles estudantes que ainda não têm seu cartão Vamos Estudantil, que vão fazer o cadastro, eles devem trazer também uma foto 3x4 colorida para fazer a impressão deste cartão. Para o recadastro, não precisa desta foto e o estudante deve trazer o seu cartão Vamos Estudantil para atualizar o recadastro do ano vigente. Ramon, qual o recado que você deixa para o nosso telespectador neste exato momento, com a proximidade desse prazo, né, máximo estabelecido aqui pelo Vamos Mobilidade para o recadastramento estudantil até a próxima quinta-feira? Antes vou falar dos postos de atendimento. Para o cadastro, os postos de atendimento é a sede do Vamos, no bairro Centro, da Buarque de Macedo, ao lado do Sebrae, de 7 às 17 horas, e o terminal do Benedito Bentes, mesmo horário. Para recadastro, que é aqueles estudantes que já têm o seu cartão Vamos Estudantil. Além desses postos de atendimento, são os terminais do Colina, Eustáquio Gomes,
Graciliano Ramos, Cruz das Almas e Salvador Lira. Então são vários postos de atendimento para atender da melhor forma possível os estudantes. Não deixe para quinta-feira, que é o último dia, temos hoje, quarta e quinta, 3 dias para atendê-los da melhor forma possível, para evitar aglomerações, e nós contamos com o apoio dos estudantes, que eles venham fazer esses 2 procedimentos de suma importância, como enfatizei anteriormente, que é importante eles estarem presentes junto ao transporte público, tendo esses benefícios de suma importância, que é o passe livre estudantil e o direito da meia passagem. Então está dado o recado, quem não tiver realizado o recadastro terá o cartão bloqueado, sendo impossibilitado de usufruir os benefícios do Vamos Mobilidade. Terá também todo o processo, né, do passe livre estudantil também bloqueado e de efetuar recargas na modalidade escolar. O cartão só poderá ser desbloqueado com pagamento de taxa de recadastro, acrescido em aproximadamente multa de R$ 7,00 para cada mês de atraso. É importante reforçar esse alerta. Aqui direto da sede do Vamos Mobilidade, aqui no centro de Maceió, na Buarque de Macedo, nós voltamos com você, Orlando Santos, ao lado do Chico Nogueira, pelas ruas da capital alagoana, para o encerramento do programa TV Mar News. Obrigada, Viderlan, pelas suas informações. Vamos encerrando, então, o TV Mar News de hoje. Antes disso, vamos dar uma conferida nos principais destaques da Gazeta Web. Acessando comigo, gazetaweb.com, você confere aí também já na sua tela quais são os principais destaques da Gazeta Web. Olha só, internautas reagem a vídeo pré-eleitoral de Rodrigo Cunha. Já foi mesmo para Brasília? Por que não fez nada? As perguntas mais frequentes após a publicação do vídeo foram sobre o mandato do senador, que não apresentou o resultado efetivo para Alagoas. Mais abaixo a gente tem outros destaques também. Incentivar filiações ao partido. Collor, Cabo Bebeto e Flávio Moreno participam de encontro nacional do PL e reforçam apoio a Bolsonaro. Fez uma bateria de exames. Bolsonaro deixa hospital em Brasília após ser internado com fortes dores abdominais. Esses são então os principais destaques da Gazeta Web, que você pode acessar e também acompanhar toda a nossa programação ao vivo através do endereço gazetaweb.com. E a gente vai encerrando então o nosso TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia. Lembrando que a gente volta a se encontrar amanhã às 8h30 aqui no teu canal 525 da NET Claro. Até lá!